Olá, meus amores, oitavos anos, tudo bem com vocês? Bom, a matéria de hoje é voz passiva analítica e voz passiva sintética, são as vozes verbais. Bom, então, antes, né, de falarmos sobre as vozes passivas sintética e analítica, vamos relembrar aqui as vozes verbais? Bom, na voz passiva, na voz ativa, eu tenho aqui, ó, um sujeito que pratica a ação. Lembra? A torcida aplaudiu a seleção brasileira. Então, aqui eu tenho um sujeito ativo, praticante da minha ação, né? Então, quando eu acho o verbo aqui, ó, acho o verbo, chama ele de verbo, pergunto para ele quem? Quem aplaudiu? A torcida. Então, esse sujeito aqui, ó, ele é ativo, ele é praticante da minha ação. Quando eu tenho a voz passiva, eu acho o verbo, no caso aqui uma locução verbal, né? Chamo ele de verbo, pergunto para ele quem. Quem foi aplaudida? A seleção brasileira. Também é sujeito, assim como a torcida. Só que nesse caso aqui, a seleção brasileira foi aplaudida. Então, a seleção brasileira, ela não pratica uma ação, ela sofre uma ação. Qual a ação? De ser aplaudida pela torcida, certo? E tem essa combinação. Qual combinação? Do verbo auxiliar ser mais o verbo no particípio, certo? Bom, eu tenho a voz passiva analítica e a voz passiva sintética, que é quando é combinada com a voz passiva, com a partícula apassivadora se, ou seja, é o verbo na terceira pessoa mais o se, que é a matéria que nós vamos estudar hoje. Bom, aqui eu tenho, para nós relembrarmos, a voz reflexiva. O que é a voz reflexiva? É quando eu tenho um sujeito, eu tenho se, mas eu tenho sujeito. O menino feriu-se na perna, o menino se machucou, ou seja, quando eu pratico e sofro aquela mesma ação que eu pratiquei. Por exemplo, as meninas se abraçaram, ou abraçaram-se. Uma abraça e quem dá um abraço ganha um abraço de volta. Então, só para a gente recordar. Voz ativa, eu tenho um sujeito praticando uma ação, sujeito ativo. A torcida aplaudiu, ou seja, aqui é o sujeito que está praticando a ação. A torcida está praticando aqui, ó, está aplaudindo. Voz passiva, P de paciente, está quietinho lá recebendo a ação. A seleção brasileira foi aplaudida pela torcida. Dentro da voz passiva, eu tenho dois tipos de voz passiva. Eu tenho voz passiva analítica e voz passiva sintética. Quando eu falo em sintética, é quando eu diminuo. Sintetizar é resumir. Então, eu tenho dois tipos de voz passiva: voz passiva de uma forma maior e uma voz passiva de uma forma menor, que é a nossa matéria de hoje, certinho? Porque voz passiva e voz ativa vocês já sabem que é ativa, quando pratica ação, passiva, que é quando recebe a ação. Agora vamos ver hoje mais detalhadamente quais são os dois tipos de voz passiva. Vamos lá? Olha só a transformação. Nós também fizemos a transformação. Carlos quebrou o copo. Aqui eu tenho voz ativa. Carlos quebrou o copo. Carlos, antes que era o meu sujeito, quando eu tenho a voz passiva, ele vai se tornar o quê? Um agente da passiva. Copo, que era o meu objeto, ele vai se tornar sujeito na voz passiva. Olha só. O copo foi quebrado por Carlos.
Esse copo aqui, ó, agora já não mais está praticando a ação. Foi quebrada, que eu tenho uma locução verbal, que é o quê? O verbo ser mais um verbo no particípio. Por isso eu tenho a voz passiva. O copo aqui não está fazendo nada, né? Ele sofreu uma ação. Ele foi quebrado por quem? Por Carlos. Então veja bem a transformação. Quem era sujeito antes vai se tornar agente da passiva. E quem era o objeto vai se tornar sujeito. Verbo, que era um só, agora se vai ser o quê? Uma locução verbal. Professora, e as duas formas de voz passiva que a senhora falou que ia mostrar? Sim, existem duas formas de termos a voz passiva. Uma é analítica, ou seja, uma forma grandona, e uma é sintética, uma forma resumidinha. Olha só, o músico tocava piano. Isso aqui está na voz ativa. O piano era tocado pelo músico. Agora está o quê? Na voz passiva. Eles fecharão a janela. Voz ativa. A janela será fechada por eles. Voz passiva. Eu denunciei a polícia. Eu estou praticando a ação. Ele foi denunciado por mim à polícia. Voz passiva. Então, todos esses exemplos que eu dei para vocês aqui, eles foram transformados para voz passiva. Tudo isso, pessoal, só para a gente recordar, tá bom? Então, veja bem, a voz passiva analítica, como eu disse, é uma forma grandona de fazer a voz passiva. Por exemplo, a escola será pintada. O trabalho é feito por ele. Sempre para fazer uma voz passiva, eu tenho que ter dois verbos, que é o verbo ser, mais outro verbo no particípio, que termine em ido ou ado. O importante é eu lembrar que o meu sujeito, ele não pratica ação, viu, pessoal? Ele sofre uma ação. A escola aqui não está fazendo nada, ela está ganhando uma ação. Ela será pintada. O trabalho aqui, ó, não está fazendo nada. Pelo contrário, trabalho, gente, né? Precisa. Lembra que eu ainda brinquei com vocês? Ah, seus trabalhos se fizessem sozinhos, né? O trabalho é feito por ele. Então, aqui, ó, por que ela é grandona? Porque eu tenho sujeito e eu tenho uma locução verbal, na verdade, dois verbinhos aqui. Por isso, fica uma frase maior. Aparece um sujeito, aparece uma locução verbal composta por dois verbos, normal, tranquilo, né? Uma frase completa, por isso é chamada voz passiva analítica. Analítica porque é grande. Agora, quando eu falo em sintetizar, sintético, quando se falar em sintético, lembra? Resumir. Toda vez que eu falar em sintético, lembra? Resumir. Então, vai aparecer alguém tentando resumir alguma coisa. Então, ao invés de aparecer dois verbos, foi feito, é feito, vai aparecer um verbo só mais o se. Ou seja, verbo na terceira pessoa mais o se. Abriram-se as inscrições para o concurso. Isso aqui é o quê? Voz passiva sintética. Destruiu-se o velho prédio da escola. Voz passiva sintética. Ou seja, eu tenho um verbo na terceira pessoa, mais o pronome apassivador se. Em vez de eu ter dois verbos, por exemplo, se eu falar assim, ó, o velho prédio foi destruído, basta eu fazer o quê? Destruiu-se o velho prédio. É uma forma mais resumida. Eu poderia ter falado assim, ó, o velho prédio da escola foi destruído por alguém. Eu falei o quê? Destruiu-se o velho prédio. Pronto. Quando eu uso o verbo mais o se, olha aqui, ó, chamado de pronome apassivador se, eu faço uma voz passiva sintética.
Lembra, sintética tem a intenção de resumir, certo? Normalmente o agente não vem, ou seja, eu não sei aqui, ó, quem foi que destruiu, porque a minha intenção é realmente sintetizar, resumir a frase, deixá-la menor. Não vem agente, não vem dois verbos, coloco se, porque a minha intenção é deixar a frase mais resumida. Ai, gente, já estou morrendo de saudade de vocês. Estou custando esperar a nossa próxima aula. Um beijinho no coração. Tchau, tchau.